Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 3 de Ciência do Solo 2, Microbiologia do Solo, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Essa aula de número 3, nós vamos falar sobre o solo como ambiente para a vida microbiana. Vai ser uma introdução a esse tema. Para a gente se sentir mais entusiasmado com esse tema, você pode... Quais são as condições que favorecem o crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos no solo? Para que a gente, transportando para uma coisa mais prática, as mesmas condições que favorecem o crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos no solo são aquelas que vão favorecer o crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos, por exemplo, numa compostagem. Então, quais são as condições que vão favorecer uma compostagem? E aí, estudando esse assunto com esse olhar, você vai se sentir mais entusiasmado para acompanhar essas aulas. Então, o solo como ambiente para a vida microbiana. Então, nesta aula abordaremos tópicos que contribuem para uma melhor compreensão do solo, sua importância, sua estrutura, diversidade biológica, os fatores determinantes dessa diversidade. Então, alguns aspectos do solo, os micro-organismos estão presentes no solo. Na aula anterior, nós vimos a importância, a diversidade de organismos vivos que tem no solo e qual é a sua importância e o seu papel na funcionalidade ecológica do solo. Agora, quais são os fatores do solo que propiciam o crescimento e desenvolvimento desses organismos? É isso que nós vamos estudar aqui, principalmente alguns aspectos físicos e químicos do solo, que facilitam, que permitem que esses organismos vivos cresçam e se desenvolvam, proporcionando a maior diversidade desses organismos no solo. Então, o solo é um sistema biológico dinâmico, considerado o principal reservatório da diversidade biológica do planeta Terra. As inter-relações dos organismos presentes no solo são essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico, como, por exemplo, na manutenção da ciclagem de nutrientes neste ambiente bastante complexo, que apresenta peculiaridades que o tornam um sistema único na biosfera. Vimos na aula anterior que o solo ele está presente na litosfera. E o solo, além de interagir com a litosfera, existe uma interação entre o solo e a atmosfera, hidrosfera, biosfera e com a ecosfera como um todo. Isso acontece porque no solo nós vamos ter uma grande população de micro-organismos. Nas aulas anteriores, além dos micro-organismos, você tem uma população de macro, meso, microfauna e micro-organismos presentes no solo que interagem com a matéria orgânica, e essa matéria orgânica muitas vezes são produzidas pelas plantas. As plantas estão presentes no solo. E as plantas dependem do solo para o seu crescimento e desenvolvimento. Daí a importância do solo no ecossistema, no processo aí, que são processos essenciais para os seres vivos e para o ecossistema global como um todo. O solo encontra-se estruturado de uma maneira heterogênea e descontínua, o que possibilita a ocorrência de microhábitats que irão variar entre si em função das suas características físicas e químicas e da disponibilidade de nutrientes, sendo essa variação também em função do tempo e do espaço. Então, aqui na Ciência do Solo 1, vocês estudaram solo. O solo não é apenas essa camada superficial onde nós pisamos, onde nós temos contato. O solo é um corpo tridimensional, ele tem largura, tem espessura, então toda essa camada inconsolidada que recobre as rochas é chamado solo. E ela é chamada camada inconsolidada justamente porque, diferente da rocha, ele é poroso, permite a circulação do ar, a circulação da água, a penetração das raízes. E esse solo, como diz o texto, ele é heterogêneo, ele é descontínuo, justamente devido àqueles fatores de formação do solo. Os solos eles são formados a partir das rochas, que é o material de origem, da ação do clima, onde vai haver a ação das intempéries por meio da temperatura, da umidade. Nós vamos ter a transformação das rochas pela ação dos organismos vivos. Esse solo também depende do relevo e depende também do tempo em que ele está sujeito às transformações. Por isso que o solo é heterogêneo, ele é descontínuo. E esse solo é dividido em camadas e horizontes. Nessas camadas e horizontes, onde a planta fixa suas raízes, absorve água e nutrientes, E esse solo se diferencia pelas suas características físicas, químicas, biológicas e mineralógicas. E ele é descontínuo, ele é heterogêneo, tanto no espaço como também no tempo. Então, isso que caracteriza
o solo, né? Essa é uma característica do solo. Então, no solo, nós vamos ter microhabitats, né? Ambientes diversos em uma pequena parcela do solo, em uma pequena fração do solo. No solo aqui, a formação dos microhabitats está associado com a formação de agregados de solo. Então, o que são agregados? Então, nós temos esses torrões aqui, né? Esses torrões são chamados agregados. Esses agregados é a unidade da estrutura do solo, o conjunto de agregados no solo, a distribuição de agregados no solo forma a estrutura de um solo. Esses agregados são formados de areia, silt e argila. Para que esses agregados fiquem estáveis, para que ocorra uma estabilização desses agregados, existem moléculas orgânicas que unem as partículas de areia, silt e argila. Essas moléculas orgânicas, elas atuam como elemento ligante, como elemento cimentante, como elemento colante, um elemento que liga, que cimenta, que cola as partículas de areia, silt e argila. Elemento cimentante é a expressão mais comum, né? Então, essa matéria orgânica une as partículas de areia, silt e argila, formando os agregados. Essa matéria orgânica, quem é que produz essas matérias orgânicas? Então, os organismos vivos decompõem a matéria orgânica, produzem substâncias orgânicas que elas vão utilizar, como também sobram substâncias orgânicas no sistema. Essas substâncias orgânicas que sobram no sistema podem ser utilizadas com esse propósito. É o humus que pode unir essas partículas de areia, silt e argila. As próprias bactérias podem produzir substâncias, como, por exemplo, polissacarídeos, que vão unir essas partículas de areia, silt e argila. Os fungos também se distribuem no solo, formando uma rede que provoca a estabilização desses agregados. Como também esses fungos produzem uma substância chamada glomalina, por exemplo, os fungos micorrízicos produzem uma substância denominada glomalina, que é uma glicoproteína que também vai atuar unindo as partículas de areia, silt e argila, formando os agregados. Então, a estrutura do solo, né, a formação dos agregados do solo e o conjunto dos agregados formando a estrutura do solo, para que você tenha a formação dessa estrutura, você tem uma ação complexa dos micro-organismos presentes no solo, né? E aí, mostrando aqui, ó, mostrando justamente um conjunto de agregados aqui em marrom. Esses agregados, eles são formados de areia, silt e argila, como mostra aqui essa figura, né? E essas partículas de areia, silt e argila são unidas pelo humus, pela matéria orgânica estabilizada. E essa matéria orgânica ela é produzida diretamente pelos organismos vivos ou durante o seu processo metabólico, durante o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Aqui você tem bactérias crescendo sobre os agregados, produzindo substância e estabilizando. E aqui os fungos, as hifas dos fungos crescendo, se desenvolvendo, dando estabilidade a esses agregados. Qual a importância? Aqui as próprias plantas, as plantas crescendo, se desenvolvendo, também produzem substâncias, exudatos que vão unir, ajudar na união das partículas de areia, silt e argila. Aquelas raízes em cabeleiras vão abraçar os agregados, estabilizando esses agregados, né? Ajudando na formação da estrutura do solo. Qual a importância da estrutura do solo? A estrutura do solo, né? Ela vai ser importante porque um solo bem estruturado vai ser um solo que tem os agregados bem estabilizados. Então, você vai ter um equilíbrio entre macroporos e microporos, né? Nós teremos um equilíbrio entre os macroporos e os microporos. Entre os agregados, nós temos os macroporos. No interior dos agregados, nós temos microporos. A porosidade do solo interfere diretamente no fluxo de água e ar no solo. Então, solos bem agregados serão solos onde vai haver uma infiltração da água, vai infiltrar no solo com facilidade e vai ser absorvida dentro dos microporos e mesoporos que estão no interior dos agregados. Assim, a água infiltra, dando vazão aí ao ciclo hidrológico, como também a água vai ficar retida nos agregados, no interior dos agregados, propiciando que tenha os organismos vivos que estão presentes ali no solo tenham acesso à água, como, por exemplo, as plantas. Essa porosidade do solo facilita também a água infiltrando, diminui o escoamento superficial, diminuindo o processo erosivo, né? Então, um solo bem agregado, um solo bem estruturado, permite um menor escoamento da água, um menor processo erosivo, né? Um solo bem aerado vai ser um solo poroso, um solo fofo, que permite que as raízes das plantas cresçam bem no sentido vertical e no sentido horizontal.
aí uma interação direta desses organismos vivos na funcionalidade do solo, né? É na rizosfera onde se encontra a maior abundância e atividade de micro-organismos no solo. Isso ocorre devido à presença de fontes nutricionais biodisponíveis, né? Vimos por meio daquele vídeo Mundo da Terra Viva, que está disponível no YouTube, que as raízes das plantas crescem, se desenvolvem, absorvem água e nutrientes do solo, mas as raízes das plantas também eliminam substâncias, são chamados exudatos. Esses exudatos são ricos em substâncias nutritivas que vão ajudar no crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos que estão ali em volta das raízes, formando uma região em volta das raízes onde há uma grande população de organismos vivos. Essa região chama-se rizosfera, né? A região da rizosfera. Essas condições propiciam, portanto, que o solo tenha uma grande biodiversidade, uma grande diversidade, né, biológica, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, solos eles têm mesofauna, macrofauna, microfauna e os micro-organismos do solo. Destaca-se nos micro-organismos do solo, bactérias, fungos, actinobactérias, algas, né? E na microfauna do solo, você tem os protozoários, tem os nematóides. Na meso e macrofauna, você tem os artrópodes, os mandipulatas, as anelídeos, no caso das minhocas, os miriápodes e assim por diante. A microbiota do solo tem um papel importantíssimo, né, do ponto de vista dos organismos vivos que habitam o solo. Por quê? Porque, apesar de serem invisíveis, a diversidade de organismos vivos presentes na microbiota do solo é muito grande, né? Por exemplo, em 1 grama de solo, você pode ter mais de 10 mil espécies de micro-organismos. Você pode ter em 1 grama de solo de 1 milhão a 1 bilhão de bactérias. Em 1 hectare de solo, você tem de 100 a 500 quilos de micro-organismos, de biomassa presente nesse ambiente. Esses organismos estão exercendo grandes ações entre eles, eles estão interagindo entre eles, interagindo com os constituintes não vivos, exercendo uma grande importância no ecossistema. Eles são pequenos, mas eles são muitos. Então, a influência desses organismos é significativa na dinâmica do ecossistema. E aí, dando continuidade, a vida abundante e diversa nos solos. A ocorrência da abundante diversidade de micro-organismos no solo é vital para a funcionalidade do solo, pois diferentes organismos possuem diferentes características fisiológicas e ecológicas, garantindo assim a ocorrência dos mais diferentes processos dos solos frente às variações ambientais. Quando se fala em funcionalidade do ecossistema, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de processos dinâmicos que ocorrem dentro do ecossistema que envolvem movimento, desenvolvimento, conversão e fluxo de matéria e energia e as interações e relações dos organismos e componentes bióticos do ambiente. Portanto, a diversidade de micro-organismos no solo exerce uma influência direta em processos dinâmicos que envolvem movimento, desenvolvimento, conversão e fluxo de matéria e energia. É disso que nós estamos falando, né? Da influência desses organismos vivos no ecossistema, interferindo a funcionalidade do solo, que envolve o movimento, desenvolvimento, conversão e fluxo de matéria e energia nesse sistema, né? Por isso, da importância desses organismos vivos. Aí o que acontece? A perda ou redução da diversidade do solo compromete a sua funcionalidade. Se por algum motivo você diminui a população dos organismos vivos, você interfere justamente na dinâmica do movimento, desenvolvimento, conversão e fluxo de matéria e energia no sistema, né? Matéria e energia no sistema. E quando é que você interfere, né? Quando é que você perde a biodiversidade do solo? Quando você faz um desmatamento, faz uma queimada, quando você utiliza monocultivos sucessivos no solo, quando você aplica herbicidas, fungicidas, inseticidas em um solo, você está diminuindo a diversidade desse solo. E aí você vai comprometer a sua funcionalidade, você compromete a funcionalidade desse solo. E aí a funcionalidade desse solo, como nós vimos na aula passada, está relacionada ao quê? Formação do solo, pedogênese, né? Então, os organismos vivos depositam-se sobre as rochas, vão transformar aquela rocha, vão quebrar a estrutura cristalina dos minerais, liberando nutrientes, e a rocha começa a se transformar, dando origem ao solo.
Os organismos vivos têm um papel importantíssimo nisso, sobretudo os micro-organismos. Formação da estrutura do solo, formação e estabilização dos agregados. Acabamos de falar agora há pouco sobre a importância dos micro-organismos do solo na formação e estabilização dos agregados. Os organismos vivos têm um papel importante na ciclagem de nutrientes, principalmente carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e outros nutrientes que estão presentes no solo. E essa ciclagem de nutrientes está relacionada à transformação da matéria orgânica, imobilização e mineralização da matéria orgânica no solo, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfatos, transferência de nutrientes diretamente do solo para as raízes, proteção das plantas contra doenças e pragas, fornecimento de hormônios vegetais, atuam contra a invasão dos solos por organismos exógenos, como promotora da biorremediação e do biocontrole, na decomposição e degradação de xenobiontes e compostos fenólicos. Esses xenobiontes são substâncias artificiais que o ser humano produz, incorpora ao solo por algum motivo, e algumas dessas substâncias xenobióticas, os micro-organismos são capazes de decompô-la, diminuindo o processo de degradação do ambiente. Então, essa é a funcionalidade que o sistema solo tem no ecossistema. E boa parte dessa funcionalidade do solo está relacionada à ação dos organismos vivos. Daí a importância de se estudar os organismos vivos, o que favorece, o que prejudica o crescimento desses organismos vivos no solo. Então, fatores que regem a diversidade microbiana dos solos. Então, a diversidade microbiana encontra-se diretamente relacionada com um conjunto de fatores abióticos e bióticos. Que fatores são esses? Então, os fatores que regem a diversidade microbiana dos solos, ou seja, quais são as condições que favorecem a população de micro-organismos no solo. Então, são aspectos abióticos, ou seja, que não tem vida, como a atmosfera do solo, a temperatura do solo, a presença de água no solo, pH, potencial redox, fontes nutricionais, que são os sais minerais e a matéria orgânica, dentre outros fatores abióticos. E fatores bióticos estão relacionados justamente à interação entre os micro-organismos, e que envolve aspectos genéticos de cada um deles. E assim, esses aspectos bióticos e abióticos, água, então são atmosfera, água, potencial redox, fonte de energia, pH e temperatura, eles estão interrelacionados. Então, esses fatores estão interrelacionados, que está relacionado diretamente à estrutura e função de comunidades microbianas no solo. Na próxima aula, nós iremos falar de cada um desses fatores, separadamente: atmosfera, água, potencial redox, fonte de energia, pH e temperatura. Com isso, nós terminamos a nossa aula de número 3 e na aula de número 4 vamos dar continuidade a esse tema, a esse assunto. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.